Olá, no Atos do dia de hoje, eu e a Debilota vamos falar sobre assuntos como segurança pública, geração de empregos e também ações sociais. A começar então pela geração de empregos, Éder, porque um levantamento divulgado pelo Ministério do Trabalho na última semana revelou que a região metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte teve um saldo negativo na geração de empregos, isso relacionado a janeiro. Com o fechamento então de 173 postos de trabalho, Cachoeira Paulista teve o segundo pior desempenho aqui da nossa região. Segundo o balanço do CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, no primeiro mês do ano, a região teve 650 demissões a mais do que contratações. Com um saldo negativo de menos 176, aparece então o município de Taubaté como o pior da região e na vice-lanterna, como eu disse, Cachoeira Paulista, que contabilizou em janeiro 241 desligamentos e 68 admissões. A baixa, então, foi puxada pelo setor da administração pública, que teve um saldo negativo de menos 83. Essas demissões são referentes também à exoneração de 80 servidores municipais aposentados, isso realizado pelo atual prefeito, o Edson Mota, do PR, no dia 3 de janeiro. Na época, então, o executivo justificou que a medida representaria uma economia aos cofres municipais, já que o grupo de trabalhadores tinha salários considerados altos, alguns até R$12 mil, e além disso, a iniciativa também brecaria uma dívida da administração municipal acumulada em R$70 milhões. Há quem diga na cidade que essas exonerações foi por implicância política, já que permanece na folha de pagamento advogados, por exemplo, que ganham acima de R$18 mil. Haja visto que com um corpo jurídico desse, com valor pago, com um salário desse, a prefeitura consegue seguir praticamente indefesa diante da Justiça do Trabalho, que determinou a chamada leilão do prédio da Santa Casa. Só para se ter uma ideia. Com relação às demissões dos aposentados, é bom lembrar que para cada aposentado com sua experiência acumulada no serviço, o Edson Mota teria que contratar pelo menos 2 ou 3 novatos até ter o traquejo e habilidade dos aposentados. Foi realmente um impacto social muito relevante na cidade, até porque, segundo observaram, não consta esse salário dessa natureza, nesse valor, perto dos 80 demissionários, né? Algum outro, é claro, ocupava cargos há muito tempo, de relevância no município, era natural que eles ganhassem bem, apesar da aposentadoria. Sim. Mas nada que justifique um corte desse tamanho. 80 e outra coisa, servidores. Praticamente, nós estamos enfatizando até os aposentados, parece até que ele tem alguma implicância ou algo contra os aposentados, né? Experiência, afinal de contas, em alguns países vale muito. Infelizmente, no nosso país, e principalmente em Cachoeira Paulista, a julgar pelos atos, parece que não está valendo nada, mas ele conseguiu, com essa atitude, ser praticamente uma das locomotivas para esse número negativo, justamente no CAGED, que consta muito, né? A julgar até pela região de Guaratinguetá, ele é a lanterna. Somando com Taubaté, fala, mas Taubaté ficou em primeiro lugar, mas se vê o tamanho da cidade, proporcionalmente, a população proporcionalmente, com o número de demissões, não é nada perto de Cachoeira Paulista. Você observa que Cachoeira Paulista foi cruel com esse povo, né? Afinal, segundo informações até políticas, parte desses aposentados tem a ver com antigas lideranças que passaram pela prefeitura da cidade, que pode voltar numa eventual eleição. Isso aí é conversa de bastidores, nós estamos adiantando aqui só para que os nossos ouvintes, quem nos acompanha, ficar a par da situação. Nem tudo que brilha é ouro. E tem aquela questão também dos supostos 200 funcionários contratados na Santa Casa. Que remontou o semestre passado, né? Que também foram números alarmantes do ponto de vista negativo do CAGED, no semestre passado, que formulou aí o período, né? E que também Cachoeira Paulista ficou mal na fita. Vem ficando, né? Há um tempo. Então, Cachoeira Paulista é em segundo lugar aqui da região como o pior saldo de admissões, né? Tendo, então, mais demissões do que contratações no município. Só que a balança a conta não fechou. Não fechou. Ele poderia, ao ponto que ele exonera 80 servidores, contratar 160 dos novos, então, cadê?
Cadê o resultado, né? Fica então Mas aí ele a não está muito pergunta, preocupado com a região e com esses números, não, né? Ele que, embora tenha vindo de uma situação emergente, financeiramente falando, né, de emergência, ele parece que esqueceu o tempo em que as dificuldades em sua vida eram outras, né? Parece que agora a pessoa tem um pouquinho, político principalmente, um pouquinho de memória fraca, né? Com facilidade esquece quem ajudou e também esquece quem o atrapalhou. Está aí um quadro perfeito. É isso aí. Vamos dar um pulinho então, falar sobre toda a região e falar então de segurança pública, né, Éder? A segurança que foi a principal bandeira, né, da última eleição, até mesmo que chegou a levar mais votos, é claro, para o partido do atual presidente, Jair Bolsonaro, o PSL, e foi então o ponto-chave de campanha do governador João Dória, do PSDB, isso relacionado ao segundo turno, tinha o Bolsodória, né? Bolsodória, ele pegou carona, Pegou né, carona, e se é coincidência ou não, né, o primeiro mês da gestão então do governador João Dória já demonstra resultados positivos. Por quê? Em janeiro, a produtividade policial aumentou aqui no Vale, levando a região à terceira posição entre as 10 do interior do estado, com indicadores positivos. De acordo com a Secretaria de Estado de Segurança Pública, dos 13 indicadores, a região metropolitana do Vale do Paraíba contabilizou um aumento em 8 num comparativo de janeiro deste ano a janeiro de 2018. Só que a região ainda é a primeira do interior do estado em relação aos números de vítimas de homicídio e latrocínio, né, o roubo seguido de morte, tendo encerrado 2018 com 364 mortes, sendo 338 por homicídio e 26 em latrocínio. Só que então, relacionado ao primeiro mês do governador João Dória, tem um saldo positivo então de 13 indicadores, 8 já estão positivos. Positivos até no quesito prisões, né? Exatamente. Que estão sendo efetuadas. Apreensões de armas. Na verdade, também atribuem isso nos bastidores à eficiência da justiça que liberou as prisões, né? Porque hoje o policial tem uma dificuldade. Ele prende o indivíduo, às vezes em flagrante delito, e ele precisa provar, muito bem comprovado, que ele estava com a razão, senão ele prende com uma mão, a justiça solta com a outra, porque às vezes o indivíduo vai ficar preso e qualquer advogado vai tirá-lo da cadeia, alegando as falhas processuais, vamos dizer. Então é uma dificuldade enorme, né? Mas há quem diga também, num outro ponto de vista, que político tem que ter sorte. Parece que sorte não falta ao João Dória, inclusive para negócios, né? Já que ele tem uma holding em que trabalha com diversos tipos de especulações imobiliárias, essas coisas que lhe rendeu muitos milhões, né? A sua riqueza praticamente está fundamentada em cima disso. Então, discutir que ele é um homem de sorte é desnecessário nesse momento, até nas condições que ele veio. Virou São Paulo, prefeito de uma das maiores cidades do estado de São Paulo, de repente governador do estado mais importante da federação, e agora começa esse número de violência aí. Aliás, ele sair bem na fita no quesito violência, né? Sim, e o Bolsonaro não conseguiu em termos de federação, o Dória já deu um avanço aqui em termos de Estado, em termos de prisões, que são um dos pontos que favoreceu o índice de violência, mas ele ainda deve atenção para o Vale, tanto na segurança como na saúde e outros quesitos. Para ficar só na questão de saúde, de segurança, é importante dizer que há um plano no governo do estado em construções de mais presídios, e ele acha que por uma questão estratégica o Vale seria preponderante como sede desses novos presídios. Que Deus nos acuda, né? Quando ele passou por aqui, né, pelas cidades da região, chegou a ser falado disso também, né? Isso, perfeitamente. Lembrando que o Geraldo Alckmin, seu antecessor, já premiou a cidade do Putin, na primeira vez que ele foi governador, com 2 presídios, né? E metade das promessas do então prefeito João Cascão, na época, que ele fez ao ex-prefeito João Cascão, ainda não se concretizaram e não viraram realidade na cidade de Putin, e agora que ele não é mais governador e nem tão pouco se elegeu à presidência, que não vai acontecer mesmo. Vamos ver como vai ficar essa situação, né?
Só para a gente fechar então o Atos do Dia, vamos falar sobre Pindamonhangaba, tem ações sociais no município. A prefeitura tem se movimentado então em relação às pessoas em situação de ruas, né? A Secretaria de Assistência Social realizou na última semana a primeira reunião para uma ação conjunta para erradicar a mendicância no município. Participaram da reunião então representantes da prefeitura, da Polícia Militar e também conselheiros tutelares. O objetivo então foi o quê? A formatação de ações conjuntas de abordagem social a famílias que se encontram então no centro da cidade com crianças, com adolescentes em situações, é claro, de mendicância. As ações serão realizadas em diversos locais onde se observe a incidência ou concentração de situações de risco social e também pessoal por violações de direitos, como em ruas, praças, entroncamento de estradas, terminais de ônibus e rodoviária. E além dessas ações, está previsto para abril uma campanha Não Dê Esmola. Como que você acha que pode ficar então o desenrolar dessas ações conjuntas Primeiro, e também da coitado campanha? Coitado quem está na condição de pedir, né? Não dê esmola. Mas na verdade é o seguinte, faltou mais grupos reunidos nessa boa ação do prefeito Israel Domingos, que aliás tem sua administração marcada pelo social. Pequenas e importantes ações sociais têm marcado o governo positivamente do prefeito Israel Domingos. E agora ele se reuniu aí com polícia, com o conselho tutelar, com os próprios membros do seu desenvolvimento social da prefeitura municipal, só que faltou os representantes de ONGs, de associações, que pode contribuir muito numa ação. Né? Acredito até que em futuras reuniões esse povo deva ser agregado. Mas é importante que fique alguém puxando esse discurso e que chegue aqui nas nossas regiões, porque nas cidades da nossa região, porque não é apenas Pindamonhangaba que jaz com uma série de pessoas em condições até de vulnerabilidade, ao ponto de ter que viver de mendigagem para poder sobreviver, né? E às vezes essa diferença entre o comer ou não, tudo que a pessoa precisa é um donativo. É claro que a prefeitura vai ver medidas para fazer uma contrapartida nisso aí, oferecer alimentação, um pouso rotineiro, um destino, porque às vezes pessoas estão perdidas na rua, não conseguem voltar para a sua cidade. Tem que ter essa prestação de serviço. Tem que fazer realmente isso. Eu creio que pelas conversas com o prefeito Israel Domingos é essa a intenção. Mas tomara que essa ideia chegue principalmente na cidade de Cruzeiro, que hoje aqui da nossa região de Guaratinguetá, vindo de Pindamonhangaba aqui para o início do vale, eu costumo dizer, porque é onde começa o Rio de Janeiro e termina e começa o estado de São Paulo, então aqui é começo, não é final, como todos gostam de falar. Sim. Uma maneira carinhosa de tratar a nossa região. Cruzeiro é uma das cidades que vive também uma situação desesperadora. Você não consegue andar 20 metros sem encontrar com uma pessoa carente pedindo uma esmola, até porque a cidade tem fama de generosa. Por conta disso é onde a gente percebe proliferar esse número de pedintes e que incomoda às vezes muito, né? Aqui na cidade de Lorena, por exemplo, há uma incidência muito grande desse grupo de pessoas, até por conta dos CRAS que funcionam com um abrigo provisório, com um prato de comida, um local para passagem, Guaratinguetá. Então isso aí faz com que essas pessoas sejam atraídas para esse local. A gente consegue vislumbrar aqui na cidade de Lorena um pessoal andando durante o dia e se abrigando nesses lugares à noite. Você pergunta de onde é esse indivíduo, ele nem sabe de que cidade ele vem. Lamentavelmente. Situação difícil. Uma triste história em cima de uma boa ação que a gente vê em Pindamonhangaba. Exatamente. Bom, nós ficamos por aqui então com esse assunto sobre os moradores, né, de rua, essas pessoas que estão em situação de rua. Vamos ver como que vai ficar a situação da campanha Não Dê Esmola em Pindamonhangaba, com reflexo também para outras cidades aqui da região. Mas vamos pedir para o pessoal compartilhar o nosso vídeo, né, Éder? Claro, estamos aí. Compartilhe o nosso vídeo, siga as nossas redes sociais e amanhã tem muito mais para você. E vem mais novidade no seu WhatsApp. Isso é importante, vem novidades.